Mas foi muito. Obrigado, doutora. O próximo, de nada, doutor. Bom dia. Bom dia. Próximo, 183. Agravo de instrumento, primeira vara civil da comarca de Crato. Processo número 063-942-489-2022. Agravante, advogado Máximos Valesco de Castro Duarte. Sem dúvida aqui no nome, Máximos Valesco se encontra. Deixa eu ver quem é. Aqui não se encontra, não. Vocês estão vendo ele aí? Ramon Souza Lima. Ele é que vai falar na sustentação, é ele? Porque aqui como eu não tenho. Doutor Ramon, o senhor nos escuta? Seu microfone está fechado. O relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. 183, né? Ramon Souza Lima. Isso. Pronto, doutor, nos escuta? Não estou ouvindo, não. E ele solicitou também antes. Aqui tem. Seu microfone está fechado, doutor Ramon. E ele é do agravante, mas ele pediu. Então vamos perguntar. Ele não está me escutando, como é que eu vou? Está desligado? Agora sim, excelência, eu creio que... Boa tarde. Doutor, o senhor havia solicitado anteriormente a sustentação neste processo? Solicitei, excelência. Agora, eu creio que, pelo número deste processo, excelência, o agravante é a Fundação Padre Biapina. O agravado é a Fundação Cariri. Agravante, Fundação Padre Biapina. Agravado, Isso. Fundação Cariri Funcar. É isso? Isso. Exato. Foi requerida a sustentação nos autos. Então, como eu não tenho acesso a esse processo, o desembargador relator Paulo de Tarso e os votantes, desembargador Lucídio Raimundo Nonato, vamos deixar aqui esclarecido. Então, ele pediu a sustentação anteriormente. Senhor presidente, eu não sei como informar que é a secretaria, junto à secretaria, não é o relator. Eu tô com o processo em aberto aqui, só para ajudar. As folhas 368 consta um pedido da Fundação Padre Biapina para sustentação oral. Então, pronto. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. 15 minutos à sua disposição para a explanação. Pois não, excelência, obrigado. Excelentíssimos desembargadores, boa tarde. Cumprimento a todos, o que faço na pessoa da eminente presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, colegas advogados. Antes de adentrar no processo em si, eu entendo por bem fazer aqui alguns esclarecimentos fáticos acerca da circunstância desse processo. Doutor Ramon, desculpe. A Fundação Padre Biapina... Doutor Ramon, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Desculpa eu interromper, Vossa Excelência. O senhor está pela Fundação Cariri, a Funcar, não é isso? Fundação Padre Biapina, excelência. A Padre Biapina, doutor Ramon Isso. Souza Lima. Perfeito, Isso. então desculpa. O senhor pode continuar. Pois não, excelência.
A Fundação Padre Biapina é uma instituição privada, uma fundação privada, reconhecida de interesse público na seara federal, estadual e municipal. Foi instituída pela Diocese de Crato na década de 60 e é um braço social da Diocese até os dias de hoje. O Colégio Diocesano ele foi incorporado à Fundação Padre Biapina ainda na década de 60 e teve uma história gloriosa junto à mantença da fundação. Não obstante o êxito ao longo do seu caminho, no final da década passada, ele vinha atravessando severas dificuldades financeiras, não é por conta de questões outras, mas recaiu sobre a escola uma crise financeira muito severa que vinha comprometendo, inclusive, a subsistência da fundação e das outras unidades mantidas. A Fundação Padre Biapina, hoje, a atuação dela é predominantemente na seara da educação, é uma entidade filantrópica certificada pelo SEBAS Educação. E, enfim, a partir do ano de 2017, foram iniciadas, por deliberação do Conselho Curador da Fundação Padre Biapina, as iniciativas para encerramento das atividades do Colégio Diocesano. Dentro dessa circunstância, diversas ações foram tomadas, saneamento de pessoal, inclusive algumas assembleias com os professores e funcionários já encaminhando, porque havia prenúncia de greve, não existia condição de pagamento de folha, etc. E algumas tratativas foram iniciadas, inclusive com grandes instituições de ensino da capital, com renome nacional, foram frustradas, tudo no intento de manter a escola em atividade. Contudo, nada foi exitoso e foi determinado o encerramento das atividades. Nesse momento, inclusive em uma das assembleias, um representante da FUNCAR, ora gravada, fez uma proposta e formalizou essa proposta junto à Fundação Padre Biapina, para que fosse transferida a mantença da escola e foi feito um contrato de arrendamento. Esse contrato é inicialmente de 10 anos e em 2019, dezembro de 2019, esse contrato foi firmado. A Fundação Padre Biapina demitiu todos os funcionários e professores e entregou as chaves do colégio à Fundação Cariri, a FUNCAR. Pouco depois do firmamento desse contrato, começou-se a observar descumprimentos nas condições firmadas por ambas as partes. Esse contrato, Excelências, ele previa, não é? E foi um contrato firmado de muita boa-fé pela Fundação Padre Biapina, para que não houvesse o encerramento das atividades da escola, até entendendo pela função social que ela tem. Não é? Mas a Fundação Cariri jamais cumpriu, desde o início do contrato, o que havia acordado. Esse contrato rezava que a contraprestação pecuniária pelo arrendamento seria de 4% do valor bruto das atividades da escola. Fora isso, havia um pacto adjunto também de aquisição dos bens móveis de 1% do faturamento a partir dos 12 meses seguintes. Não é? Deu uma carência de 1 ano. A Fundação Cariri nunca pagou. Primeiro, se socorreu à questão da pandemia, alegando que houve uma diferença, né, da condição inicial do contrato. Discordamos porque o contrato previa repasse percentual. Então, se estava sendo uma situação difícil para eles, estava sendo para a Fundação Padre Biapina também, e por ser uma contraprestação percentual, o contrato se autorregulava por si só. Mas houve a compreensão da Fundação Padre Biapina de permanecer nessa condição durante 2 anos. Somente em 2022, quando a situação estava insuportável, e não só por a questão da ausência de qualquer pagamento, Excelências. A Fundação Cariri ela não fez qualquer pagamento ao longo desse contrato. Ressaltando que esse imóvel ele foi entregue à Fundação Cariri com um edifício completo. Para quem não conhece o Crato, é um imóvel, uma edificação histórica, encravada no centro do Crato,
com 8.104 metros quadrados. Em 2016, esse patrimônio estava avaliado em R$10.057.000. E foi entregue à Fundação Cariri, hora gravada, de boa fé, tentando zelar pelo prosseguimento das atividades. Retomando, a Fundação Cariri nunca pagou contraprestação alguma e vai além. Existe nesse contrato uma previsão de proibição de sublocação do edifício. E, para nossa surpresa, antes mesmo da denúncia do contrato, a Fundação Cariri, além de ocupar o espaço de forma gratuita, graciosa, à margem do contrato, ela sublocou espaço do colégio para uma faculdade particular, onde ali funciona até hoje. Então, não restou alternativa à Fundação Padre Biapina, senão denunciar o contrato e dar por rescindido o instrumento. Foi requerida a restituição imediata do imóvel e entrou-se com a execução do contrato. Nesse aspecto, excelências, entendemos por apropriada a via eleita, porque o contrato, por si só, dirime qualquer questionamento sobre ele. Ele foi eleito a título executivo extrajudicial e ele dispõe sobre as hipóteses de rescisão. Então, a execução do contrato, por si só, não foi por conta da inadimplência de questões pecuniárias, foi por descumprimento do contrato como um todo. Previa ainda o contrato que a Fundação Cariri deveria ter uma gestão proba, né, do negócio, de modo a preservar o nome e a reputação da Fundação Padre Biapina e da Diocese de Crato. E, após a gerência da Fundação Cariri, inúmeras reclamações trabalhistas foram demandadas em litisconsórcio, colocando-se em litisconsórcio a Fundação Padre Biapina. Ou seja, além dos prejuízos impostos, tanto na questão de não pagamento das contraprestações, da gestão temerária da empresa, se impôs à Fundação diversos prejuízos de ordem de processos onde a Fundação é demandada sem ser parte legítima, não é? Porque está literalmente previsto no contrato. Ajuizando a ação, nós pedimos uma tutela de urgência para que fosse suspensas, né, impedidas as matrículas naquele ano, a época do ingresso da ação 2022, para as matrículas do ano letivo de 2023, o ano vindouro. O juiz de piso, ele deferiu essa tutela de urgência, entendeu a complexa dimensão da causa e os danos impostos à Fundação Padre Biapina e foi deferido o pedido. A Fundação Cariri agravou, esse agravo ele não foi conhecido, porque o juiz titular da vara ele saiu de férias e o juiz, em respondência, revogou a liminar, reconsiderou a liminar. De modo que é disso que versa o presente agravo, não é? Porque não se quer aqui, de modo algum, a supressão de instância, o processo de execução continua tramitando na primeira instância, mas as condições de prejuízo, desde a propositura da ação até o presente momento, só se agravaram. Não é? A demora natural do processo, diante da propositura do presente agravo até o presente momento, são 2 anos, onde a Fundação Padre Biapina amarga prejuízos de grande monta. E, no nosso entendimento, o perigo da demora permanece o mesmo, o dano ele é substancial e concreto, de modo que entendemos que não houve perecimento de objeto do presente agravo, porque a situação fática é a mesma. Então, em nome do princípio do aproveitamento dos atos processuais e do princípio finalístico do processo, nós requeremos a apreciação no mérito do presente agravo para que seja revertida essa decisão que revogou a liminar anteriormente concedida. É o que requer, excelência. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passa a palavra ao relator Paulo de Tarso para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, meus cumprimentos ao doutor Ramon. Bom, em relação ao presente agravo, o objeto dele, do recurso, está bem delineado. Por conta de uma decisão, inicialmente, como o doutor Ramon falou, foi deferida
uma medida antecipatória nesse sentido, para que a parte, no caso, a parte agravada, se abstenha de realizar matrículas para o ano letivo de 2023, tanto para os alunos já matriculados na instituição, quanto para os alunos novatos, né? Então, essa foi uma primeira decisão. Um outro colega, em respondência, decidiu por revogar essa decisão anterior, né? Então, tirando essa obrigação de não fazer. Então, no caso, o objeto do agravo se limita a isso. Se aqui a terceira Câmara for reformar a decisão, ele não tem que reformar e dizer o quê, né? 2024, 2025, a gente poderia incorrer aí, no caso, de uma inovação recursal, uma supressão de instância, que a gente não pode assim fazer. Então, por conta disso, eu observei a perda superveniente do objeto, sim, né, que gerou essa proposta de emenda. Agravo de instrumento, pedido recursal de abstenção da confecção das matrículas para o ano letivo de 2023. Nós já estamos em 2024. Tanto para os alunos já matriculados na instituição, quanto para os alunos novatos, conforme decidido. Superveniente perda do objeto do recurso, precedência do STJ, extinção do processo, sem resolução do mérito. Então, é nesse sentido que eu entendo e como eu voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir o voto. Senhora presidente, sem retoques, o voto do relator acompanho. Obrigada, doutor. A palavra ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, presidente. Presidente, eu queria só indagar do nosso querido desembargador Paulinho, chamo de Paulinho, é só, desembargador Paulo, na parte dispositiva, Vossa Excelência transcreve lá, isto posto, mistério declarar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, a implicar no julgamento do processo sem resolução de mérito. Viu, desembargador Lucídio? Ficou assim, perda superveniente do objeto. Né? Porque as matrículas eram para o ano de 2023. Eu terminei meu terceiro ano científico lá nesse colégio, o liceu lá do Crato, né? Mas aqui eu estou só verificando, pode ter até um errozinho material, né? Se esse julgamento sem resolução de mérito se refere ao agravo ou ao processo principal. Ficou aqui uma dúvidazinha, né? Só para o senhor verificar se há um erro material na parte dispositiva. É do agravo de instrumento, desembargador. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento a implicar no julgamento do processo sem resolução de mérito, deixa recurso. Posso colocar para deixar mais claro, se for o caso. Não, era só mesmo eu... Né? Pronto, problema. aí eu entendi. Aí ficou o recurso, perda superveniente do recurso e resultando, por fim, implicando no julgamento do processo, o agravo, né? O agravo que está em questão da resolução de mérito, sem resolução de mérito. Eu acompanho. Muito obrigado. Excelência, no decorrer aqui do voto, né, eu não trato nada lá do processo de primeiro grau. Pronto. Então, é em relação ao agravo. Ao agravo, exatamente. Tá ok, desembargador Paulinho, muito obrigado. Pois não. Um obrigado. Fraterno abraço. Outro grande. Então, ele acompanhou. Certo. Obrigada, doutor. A Câmara, tendo todos acompanhado o voto do relator, proclama o resultado. A Câmara, por unanimidade, julgou pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Muito obrigado, excelências. Bom dia, doutor Ramon. 185, Iandra Alves Reis Poli. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueiro. Ela é advogada do agravado.
Se encontra? Sim, Para excelente. Então, eu não vejo Presente. aqui no meu computador. Processo de número 062-0614-2023. Agravo de instrumento, primeira vara civil da comarca de Eusébio. 185. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Agora estou vendo. Perdão, Excelência, senhora presidente. Beatriz, eu sou advogada da Aqui, Agravante. advogadas, qual das duas? Oi? Apareceram duas aqui. E Andara? Eu sou a representante do agravado, excelência. A doutora Beatriz é da agravante. Então da agravante. Vamos. Ela vai sustentar? Ela só tem pedido de um. Deixa eu olhar da gravada. A Ana Beatriz pediu a sustentação anteriormente? Opa, Excelência, perdão, caiu minha conexão. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, senhora presidente, eu sou advogada da parte agravante e eu solicitei também a sustentação oral, mas eu até declino o meu direito de sustentar, mas eu queria levantar uma questão de ordem. Ela disse que ela quer levantar só a questão de ordem. Vocês concordam? Então, diga aí, fale aí a questão de ordem. Está me ouvindo, doutora? Está me ouvindo, doutora Beatriz? Acho que está vendo problema. Perdão, a minha conexão. Excelência, perdão, minha conexão está instável. No caso, não é a minha, não? Doutora Beatriz. Excelência, perdão, minha conexão está instável. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou. O que você quer falar da questão de ordem sobre o processo? Agora não estou ouvindo mais. Doutora Beatriz, é melhor você sair e entrar. Certo, eu vou entrar pelo celular, que eu acho que aqui está estranho. Eu já estou solicitando, eu preciso que alguém me aceite. Pronto, agora está ouvindo? Perfeito, agora estou ouvindo, estou pelo celular. Pronto, pois o que Vossa Excelência quer dizer sobre a questão de ordem? Inicialmente, bom dia a todos. Me perdoe não estar presente, mas estou com Covid, né, como a metade da população dessa cidade. Mas serei breve. O ponto relevante que eu preciso levantar é a questão da perda do objeto para a gente recurso. Ele foi interposto em 2023. Então, como houve esse lapso, né, para o julgamento, houve uma decisão superveniente que trata da mesma matéria pelo juiz Acó. Então, já teve uma decisão superveniente, inclusive, que está aí com prazo para um novo agravo, né, dessa decisão. Então, como o agravo, né, eu sou a representante da parte agravante, e ele perdeu já o objeto porque houve uma decisão superveniente pelo juiz Acó, acho que não tem muito o que fazer, né, aqui diante dessa perda do objeto. Basicamente é isso, Excelência. Pronto, certo. Agora vamos para a doutora Iandra Alves Reis, para dispensar a leitura do relatório para sustentação. Excelência,
Só queria ouvir a outra parte em relação a essa questão de ordem bem importante levantada pela doutora Beatriz. Sim. No caso, a Ela doutora... vai fazer a sustentação, não é isso? A doutora Yandara, que ela não teve a oportunidade de falar sobre essa questão de ordem. Então, pronto. Fica a palavra com a advogada doutora Yandra. Bom dia, excelências. Saúde essa colenda câmera e todos presentes. A questão que eu ia levantar também seria essa, na minha sustentação, a perda do objeto, do agravo. Então, como a doutora Ana Beatriz já expôs, aí eu acredito que não tenha mais o que Senhora manifestar. presidente, então vou retirar de pauta. Para decidir monocraticamente. É isso? Não. É Eu sou só relator. retirar, né? Eu sou relator, vou retirar de pauta para Tá, julgá-lo tá. monocraticamente. Tá E eu certo. agradeço às advogadas pela colaboração. Então, deferido o pedido da retirada de pauta do processo para melhor análise. Obrigada, excelências. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Próximo, 247. O relator Francisco Lucídio Queiroz Júnior. Doutora Carolina da Rosa Roncato, da parte apelada. Ela se encontra... Sim, excelência. Número do processo 019-684-405-2017. Apelação civil da 15ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Sim. Aqui está pela parte apelada. Doutora, Vossa Excelência confirma se é advogada da parte apelada, do apelado? Pela Telefônica Brasil, apelada. Pronto. Senhora presidente, a senhora pode só verificar se tem alguém da MIG Locação de Veículos, se tem algum advogado presente? Doutora, o outro advogado vai fazer a sustentação, está presente? Você sabe dizer? Não tenho conhecimento. Não, também não pediu a sustentação aqui nos meus apontamentos, no relatório, não pediu. Pois não. Doutora, 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, a senhora pode indagar se ela dispensa a leitura do relatório, só para eu... Eu havia perguntado antes, mas eu vou... desculpe. Não, eu vou retificar. Dispensa a leitura do relatório, doutora? Sim. Presidente, eu posso só fazer uma pequena intervenção? Um momentinho, esmagador. A advogada, eu estou perguntando se ela vai dispensar a leitura do relatório ou quer que leia o relatório. Acho que ela não está me escutando, não. Ah, ela está ouvindo. Dispensei, sim. Pronto. Ah, sim. Pronto. Senhora presidente, como a doutora Carolina Roncato já informou, ela representa a parte apelada, né, a Telefônica Brasil S.A. Era justamente isso, doutor Lucídio, que eu ia levantar. Pronto, pode continuar, doutor. Obrigado. Então, doutora Carolina, o meu voto está no sentido de, embora conhecendo do recurso, mas não provendo. Então, eu indago a Vossa Excelência se ainda há interesse na sustentação oral. Não, eu dispenso, excelência. Muito obrigada. Eu só gostaria que realizasse a leitura de ementa, se possível. Pois não, só porque eu primeiro precisava indagar a senhora se ainda haveria interesse. Obrigada. Como os votos ainda são provisórios, passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente. Então, doutora Carolina, para seu conhecimento, como é que ficou a ementa? Apelação cível, ação ordinária de inexigibilidade de débito acumulada com perdas e danos. Parte autora que não provou o fato constitutivo do seu direito. Ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Prejuízo não demonstrado, sentença de improcedência ratificada. Recurso conhecido e não provido. Só para deixar claro para a senhora, doutora Carolina, que toda a fundamentação e as justificativas
vão estar disponíveis ainda hoje, quando eu liberar o voto integral nos autos, tá bom? Ficou alguma dúvida para a senhora? Não, de acordo. Muito obrigada. Mas aguarde ainda que tem o prosseguimento do julgamento. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir o voto. Acompanho o relator, presidente, pedindo desculpa pela intervenção. Obrigada. Eu, como votante, acompanho o voto do relator, ratificando o voto provisório. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada, boa tarde. Não, 52. Doutora Luciana Vieira Barreto. Apelante. Número de processo 016-908-959-2012. Apelação civil da 8ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. De minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Ela se encontra? Eu vou ler a emenda, vamos votar logo aqui. Então, eu posso passar. Vamos ficar registrado que a advogada da apelante não compareceu, muito embora tenha sido chamado pela presidente da sessão. E toda a sustentação do dia. Então, vamos... Esse é o seu. Vamos primeiro, voto vista, quem pediu, me deu no processo. Fez qual foi? O pedido de vista do processo de número 010-797-660-2019, agravo interno civil, agravante Shopping Center Iguatemi, agravado Maria Elane Paulo da Costa, ME. O voto visto foi do desembargador Marcos Filho. Então, doutor Marcos, você pode apresentar seu voto vista? Pois não, obrigado, senhora presidente. É um voto vista. A relatora é a desembargadora Cleide. De ordem aqui é o 291. Não sei se tu vai ter acesso. Não sei se Vossa Excelência tem acesso. Pronto. Nesse processo votam desembargadora Cleide, relatora, eu, vogal, e o eminente desembargador Paulo. Para não ler o relatório todo, o voto todo, senhora presidente, eu vou apenas fazer umas rápidas observações. Trata-se aqui foi um agravo interno interposto pelo Shopping Iguatemi contra uma decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, desembargadora Cleide, né, que anulou de ofício uma sentença proferida pelo juízo de origem sob o fundamento de cesseamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura da fase de instrução. Aí eu venho no meu voto sustentando que não, eu entendo, com devida vênia de Vossa Excelência, que não houve esse cesseamento de defesa. Compulsando os autos, a gente percebe claramente que o juiz de origem abriu a oportunidade, anunciou o julgamento, foi publicado, as partes foram intimadas e não se manifestaram. Então, o juiz julgou, por entender que já estava devidamente instruído o processo,
e julgou improcedente a causa, né? E Vossa Excelência entendeu que havia esse cerceamento de defesa. Eu sustento que não houve esse cerceamento de defesa, que o juiz elaborou corretamente, de forma que, pedindo todas as vezes de Vossa Excelência, eu estou votando pelo conhecimento do agravo interno e dando provimento. E no meu voto é reformando a decisão monocrática para manter a sentença de improcedência dos pedidos autorais nos termos em que proferido pelo juízo de origem. O meu voto se encontra já nos autos, Excelência. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Muito obrigado, senhora presidente. Eu, com todas as venhas da Vossa Excelência, eu vou no mesmo sentido do voto divergente. O magistrado de primeiro grau oportunizou às partes a produção de provas, elas nada requereram. Depois anunciou o julgamento antecipado da lide, as partes calaram. Tudo isso antes da sentença, é claro, e o que tira a surpresa, né, da decisão final da sentença. Não vejo também nenhum cerceamento. As partes, no caso, especialmente a parte autora, ela teve a oportunidade de exercer a sua responsabilidade em relação ao ônus da prova, né? Não fez, e por conta disso o pedido dela foi julgado improcedente. Então, por essas razões, senhora presidente, renovando aqui meu respeito, admiração a Vossa Excelência, mas neste caso eu acompanho a divergência. É como eu voto, senhora presidente. Eu voltei a analisar o processo detalhadamente e, desta forma, acolho a divergência para conhecer e dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática e mantendo a sentença de improcedência. Então, acompanho Vossa Excelência. Não acompanho mais divergência, não. Acompanho Vossa Excelência. A senhora mudou. Estou acompanhando. É porque a senhora é relatora. Porque eu sou relatora. Então, acompanho Vossa Excelência. A senhora está retificando. Aí, retificando, acompanho Vossa Excelência. A Câmara, vou proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Parece que eu estou com o processo aqui, deixa eu ver aqui. É o 291, número. Não é isso? 291. Ah, não, que eu já estou lendo de outro. Então, eu vou fazer a retificação da proclamação. Da proclamação do voto, que eu estava lendo aqui outro resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Perfeito. Qual é o outro processo? Tem um processo, deixa eu me ver, o processo, o outro processo, me mostra aqui. Que ela refluiu, então a gente acompanha. Vamos para esse processo que o doutor desembargador Raimundo Nonato pediu vista. 289, número de ordem, 005027506220. Apelação civil da segunda vara da comarca de São Gonçalo do Amarante. Então, eu vou passar a palavra ao desembargador Raimundo Nonato, porque ele pediu vista. Pois não, desembargadora. O processo é do desembargador Lucídio. Eu pedi vista, não é isso, desembargador Lucídio? Desembargador Lucídio, certo. Sim, senhor. Pronto. É o 289 da pauta, o processo 005027506-2020, né? São Gonçalo do Amarante, relator do desembargador Lucídio.
Aqui não adianta eu fazer a manifestação para não perder tempo, porque já está, né? O voto é acompanhando o relator, porquanto tem razão o juízo de piso quando entendeu que o objeto da ação foi atingido pela coisa julgada material. Então, eu acompanho o nobre relator relativamente a esse processo, que é o número de pauta 289. Como voto, presidente? Obrigada, doutor. Neste processo, eu vou retirar meu voto provisório e pedir vista do processo. Tem o processo 290, número de pauta. O relator Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Raimundo Nonato, pediu vista 005-265-019-2021. Foi não, marca de Eusébio, apelação. Pronto, presidente. Sendo bem objetivo, eu acompanho o relator. Olhei atentamente e acompanho o nobre relator. Agora, excelência, só para adiantar, para a gente ganhar tempo, aí tem mais 2 processos que eu havia pedido vista de 2. Né? No caso, eles aqui... Isso. Eu vou acompanhar o relator, ratificando o voto provisório. Pronto. Ok. Deixa eu proclamar o resultado. Ok. Esse 291 já foi, o 290 já foi, 292 pediu vista. O relator, doutor Máximo Leite Oliveira. Quem pediu vista foi o desembargador Francisco Lucídio Queiroz. Então, passo a palavra ao desembargador Lucídio para falar do voto vista. Pois não, senhora presidente, só rememorando o caso, o desembargador Marcos William, quando analisou o recurso, ele entendeu por dar procedência, né, anulando a decisão e determinando o retorno dos autos para que houvesse o prosseguimento, haja vista que a parte autora apelante teria atendido às determinações do juízo. É mais ou menos isso, né, desembargador Marcos William? Pronto. Todas as ações que que envolvem esse tipo de demanda, eu estou tendo cuidado de fazer uma pesquisa no ESAGE para verificar quantas ações a pessoa tem, para verificar se não está havendo aquele fracionamento, o demandismo. Nesse caso aqui, não vou nem falar o nome, mas essa senhora, ela ingressou com 21 ações nessa mesma situação. Então, eu já falei aqui nessa terceira Câmara, e vou reforçar, que nessas situações, quem melhor conhece o que realmente está acontecendo é o magistrado, é o juiz que está lá na comarca, que está vendo, que conhece, está vendo, mas está fazendo... Ele tem ali a equipe dele, está acompanhando, sabe quem é quem. Então, essa situação aqui, eu já tenho apresentado alguns votos, inclusive, eu trago aqui, desembargador Marcos William, no meu voto visto, eu trago uma decisão de Vossa Excelência, mais ou menos assemelhada a essa situação, onde o senhor ratifica a decisão do magistrado. Então, eu estou fazendo só essa introdução para que possa entender, desembargador Paulo. E o voto, o desembargador Raimundo Nonato também está ouvindo, então, o meu voto visto ficou... Eu vou fazer uma leitura rápida, mas é importante que faça a leitura para que todos possam compreender. Então, o voto proferido pelo eminente relator, desembargador Marcos William Leite de Oliveira,
as folhas 61 e 66, no sentido de dar provimento à apelação civil interposta pela senhora Maria, anulando a decisão recorrida e determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para seu regular processamento, uma vez que o indeferimento da petição inicial, por razões formais, seria medida desnecessária e desproporcional no caso em análise. Após a apresentação do referido voto, pedi visto para compreender melhor a questão. Passo, então, a proferir o voto visto. De início, importante destacar que a apelante pugna, nas razões do seu recurso, pela anulação da sentença, uma vez que a extinção do processo nos termos em que se encontra configuraria formalismo exagerado, violando o princípio da primazia da decisão de mérito e a garantia constitucional de acesso à justiça. Quero só destacar aqui que, embora ela tenha sido intimada para comparecer a juízo, por determinação do juiz da comarca, ela assim não fez. Inicialmente, note-se que há relação consumerista firmada entre as partes, figurando a promovente apelante como consumidor e o banco réu como fornecedor de serviço, sujeito, portanto, a eventual responsabilização civil nos termos do artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em pesquisa realizada no sistema ESAGE, verifica-se que a autora ajuizou em junho de 2024, em um único mês, 21 ações declaratórias de negativo de débito acumulado com indenização por danos materiais e morais contra diferentes instituições financeiras, 3 delas contra o banco apelado, alegando, em resumo, não ter firmado os pactos reclamados e requerendo a restituição de valores além da indenização correspondente. Resiste-se que o fato de as demandas ajuizadas discutirem contratos diversos não é suficiente por si só para afastar a conexão, já que todas as ações partem exatamente do pressuposto de que a demandante foi vítima de descontos indevidos em seus proventos, razão pela qual busca as devidas reparações morais e materiais. O que se observa é que, em vez de reunir as causas de pedir e os pedidos contra o mesmo réu em um único feito, o polo ativo desmembrou cada um dos contratos em diversos processos, pulverizando o acesso ao judiciário. Nesse sentido, é importante ressaltar que a prática deliberada de fracionamento de demandas, como se vê no caso em análise, pode ser caracterizada, segundo o consolidado entendimento jurisprudencial, como litigância predatória, o que configura um abuso do direito de demandar. Haja vista que tais pedidos poderiam e deveriam estar reunidos em uma só ação. Dela, dada a similitude fática destes e a necessidade de respeito aos princípios da economia processual, da eficiência, da celeridade, da boa-fé profissional, processual e da cooperação. Vale dizer ainda que tal postura pode ensejar enriquecimento sem causa por parte do autor, ora recorrente, na medida em que busca a obtenção de diversas condenações por danos morais sobre uma mesma questão fática. Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado, qual seja declaração de inexistência de relação jurídica e recebimento de dano moral, fundando-se na mesma causa de pedir, qual seja o desconhecimento da origem do débito, incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. Acabei de marcar uma reunião aqui com o presidente, né? Liguei para ele, ele tinha amanhã, às 13 horas, antes de mais um especial. Rezem aí para a gente ver se consegue. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Porque senão é porque Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer, senão a de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza caracteriza verdadeiro demandismo, ou a denominada demanda predatória, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência. E aí eu trago aqui algumas decisões, né, inclusive dessa nossa Câmara,
exatamente em situação dessa Câmara e da 4ª Câmara de Direito Privado, em situações análogas. E, para não ser cansativo, depois que eu faço essa juntada, eu digo, como já destacado, apesar de se tratar de contratos distintos em cada uma das demandas, é inegável que o fracionamento deliberado de ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, ante a propositura de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, o que configura conduta processual temerária e abusiva. Deste modo, é dever do Poder Judiciário coibir condutas temerárias e que não respeitam a boa-fé processual, tão preconizada na atual codificação processual, esculpida logo de início no artigo 5º do Código de Processo Civil. E trago aqui entre aspas, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Nesse sentido, tem também se posicionado o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que recentemente editou a recomendação número 159/2024, instrumento normativo que recomenda que os juízes e tribunais pátrios, abro aspas, adotem medidas para identificar, tratar e, sobretudo, prevenir a litigância abusiva, entendida como desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à justiça. Fecho aspas. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer ou denegar, não dar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão apelada pelos seus próprios fundamentos. É como eu voto. Obrigada, doutor. Desembargador Max William, para se vai confirmar, se vai mudar o voto. Para o voto. Pois não, senhora presidente. Reitero o cumprimento, Vossa Excelência, os eminentes pares, de forma especial, o desembargador Lucídio. Agradeço o desembargador Lucídio, sempre muito diligente, muito atento a essas causas. E, desde já, reitero de que a gente também tem sido muito atento a essa questão de litigância predatória e realmente temos decidido realmente extinguir as ações, né, e confirmar decisões de juízo de primeiro grau quando se trata de litigância predatória. No caso específico aqui, com devida vênia, é diferente. O juiz não extinguiu a ação por se tratar de uma litigância predatória. As folhas 23, ele dá um despacho intimando a autora para comparecer em juízo, para juntar um comprovante de endereço atualizado e o documento original. A parte não compareceu e ele extinguiu o processo dizendo que, havendo vício sanável na inicial, deve o julgador conceder prazo para que o autor emende ou complete, e caso não cumpra a diligência, o juiz indeferirá a inicial. Então, como a parte não comprovou, não se apresentou em juízo para apresentar o documento original e o comprovante de endereço atualizado, ele extinguiu o processo, a ação. Aqui, ele não extinguiu sob o fundamento de litigância predatória. Se assim o fizesse, eu teria, com certeza, acompanhado e mantido a decisão do juiz. Então, eu creio que aqui é diferente, né? Os fundamentos da sentença foi a ausência de um documento, no caso, o comprovante de endereço atualizado, e pedindo todas as vênias, o eminente desembargador, eu vou manter meu voto. Pronto, então, o relator, o desembargador Max William, então ele está confirmando o voto, dando-lhe provimento. O desembargador Francisco Lucídio negando provimento ao recurso. Nesse caso, eu vou passar ainda o voto ao doutor Paulo de Tasso. Pois não, senhora presidente, eu ouvi atentamente e sempre tenho uma atenção especial às manifestações do desembargador Lucídio, exatamente como lembrou o desembargador Marcos William, ele tem assim, essa preocupação em relação a essa matéria, e eu sigo bastante, né?
me ajuda muito, inclusive. Mas esse caso, como disse o desembargador Marcos William, é diferente, né? A questão da juntada de um documento, que inclusive está nos autos, né? Está lá nos autos que essa senhora mora em Catarina, lá no determinado endereço. Inclusive, a identidade dela diz que ela é de Catarina. E ela ingressou, essa ação, ela tramita em Acopiara, é isso, desembargador? Só que Catarina, hoje, os processos tramitam em Acopiara, porque é uma comarca chama agregadora. Né? Então, não vejo, nesse caso específico, motivo realmente relevante para a extinção do processo. Se fosse, o argumento fosse outro, fosse em relação à demanda predatória, estaria realmente evidente essa questão de indeferimento de logo da inicial. Então, por esta razão, pedindo toda a vênia ao nobre desembargador Lucídio, eu acompanho o relator, senhora presidente. Então, neste caso, vai para o 942. O voto vai ser estendido. O desembargador Raimundo Nonato vai votar e eu também. Só como nós não tivemos acesso ao processo, seria melhor que fosse julgado na próxima sessão. Vossa Excelência que Raimundo Nonato, sabe. O senhor entende em votar? Eu acho que ele está Raimundo Nonato. Aí. Ele está com o microfone desligado. Pois não, desembargadora. Desculpe, eu estava... O desembargador, o voto foi estendido. Pois não, eu entendi aí, 2-1, então vai para o 942, né? Vamos resolver agora ou deixar para a próxima sessão? Eu peço vista, desembargadora. Então, pronto. Vamos aguardar. Não, eu vou deferir o pedido de vista e vamos decidir na próxima sessão. É esse, desembargador. Okay. Muito obrigado, tá ótimo. Desembargador Nonato, tem o processo número de ordem 293-062-659-836-2019, embargo de declaração, 12ª Vara de Família, da comarca de Fortaleza. O relator é Paulo de Tarso Pires Nogueira. Isso. Então... Tem mais um outro, presidente. Tem um 293, que também é do desembargador Paulo. Em ambos, são dois embargos, né, Paulinho? 2 embargos de declaração. Eu estou só pedindo a renovação da vista. Ele está pedindo a renovação da vista dos 2 processos, é isso? Pronto, exatamente, então, relativamente aos embargos de declaração. O 295-010-6790-70, 2017, embargo de declaração, primeira vara civil da comarca de Eusébio. Nesse aqui eu não posso... Eu acho que eu tenho que passar a presidência porque é do meu sobrinho. Exato. Então, eu vou passar a presidência para o desembargador Max William, para continuar a sessão. Muito obrigado. 295. Obrigado, senhora presidente. Assumo a presidência para o julgamento do processo já anunciado. Na sessão, o desembargador Lucídio, como relator, apresentou o voto no sentido negou provimento aos embargos, né? O desembargador Raimundo Nonato acompanhou, não é isso? Acompanhou o processo, a desembargadora Cleide se deu por impedida, e aí o processo eu pedi vista porque
Só naquela audiência, naquela sessão, eu tive conhecimento do processo. E analisando detidamente, sem mais delongas, eu creio que o relator, de forma muito minuciosa, analisou o processo e deu um voto irreparável, de forma que eu o acompanho integralmente. Vou anunciar, então, o julgamento. Embargos de declaração que se negou provimento por unanimidade da Câmara. Retorno à presidência a Vossa Excelência, desembargadora Cleide. Então, nesse caso, eu vou ler o resultado desse processo. Já foi proclamado já. Então, vamos... Referência só para ler, para ver o resultado, é o processo número 93. O relator Marcos William Leite Oliveira, 005-201-23-2020, primeira vara civil da comarca de Canindé. Então, o desembargador Marcos, para proferir o voto. 293. 93. Posso, então, senhor presidente? Sim, depois vai ser Paulo de Tarso e o desembargador Lucídio, os votantes. Pronto, pode proferir o voto. Vou ler só, então, com devida permissão dos eminentes pares, tão somente a parte negritada. Direito civil de família, recurso de apelação civil propostos por ambas as partes. Reconhecimento e dissolução de união estável, combinado com partilha de bens. Termo inicial para pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel. Data da citação. Sentença mantida. Como voto, senhor presidente? A palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir o voto. Com o relator, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio. Não, desembargador Francisco Lucídio para proferir o voto. Também, excelência, com o relator. Proclamo o resultado. Tendo todos os desembargadores acompanhado o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Pronto, conheceu do recurso para negar provimento, que a pessoa está ouvindo. Okay. Acho que tem mais algum... Nada no voto de vista... Só comunicar ao desembargador Lucídio, que a gente conversou um pouco aqui sobre um processo, e aí eu já comuniquei à doutora Lorena, do 133, que eu pedi, tirei de pauta para adiar o julgamento para melhor analisar. Então, vou perguntar aos novos desembargadores e vossas excelências se confirmam os votos provisórios, tanto do SAG como do PJE. O do PJE não estava, né, do senhor? Isso, eu tive dificuldade, até porque eu estou com os dois assessores que trabalham, me ajudam no PJE, estão afastados, e aí eu não tive como disponibilizar, ainda tenho apanhado um pouco do sistema, então, os do PJE, já comuniquei à doutora Lorena, estou tirando de pauta para apresentar na próxima. Tirando de mesa? De mesa. Porque aí não precisa publicar. Eu até sugiro que eu vou fazer isso, fazer um estágio lá no gabinete da desembargadora Cleide, porque isso é perfeito o voto lá no PJE, não sei como é que eles conseguem. Saber qual é o milagre que eles fazem lá com esses votos do PJE lá. Presidente, eu confirmo todos os meus votos. Isso, os demais também confirmo, seja como relator e como vogal. Confirmo tudo, senhora presidente. Também confirma os votos provisórios dos dois sistemas. Também confirmo, senhora presidente, todos os meus votos, como relator e como vogal, votante. Tem muitos que ele não votou, né? Doutor, você acompanha o desembargador Lucídio, todos acompanham? Ele não votou no Sim. E no Paulo de Tarso também acompanha, não é isso? Também, todos. Só está certo. Então, pronto. Fica...
Sim, porque não tinha os votos provisórios, por isso que eu estou perguntando. Ele disse que acompanha. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisórios previamente, sejam incluídos na pauta, bem como os extras pautas, se tornam definitivos julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Já são 13 horas e 12 minutos. Alguém vai querer se manifestar? Tem algum pronunciamento? Eu quero, Excelência. É só dizer da satisfação, né, de ter os ilustres amigos, doutor Francimauro, doutor Alderi aqui nessa terceira Câmara. É um prazer recebê-los. Pena que só serão 3 sessões, né, doutor Francimauro? Uhum. O doutor Alderi já está... Inclusive, ele até tirou a doutora Roberta, né? Mas era isso. E também, presidente, era só solicitar a atenção desses votos vistos, porque nós só temos mais 2 sessões esse ano. Então, são processos de meta 2, então, se a gente realmente pudesse trazer os votos vistos na próxima sessão para a gente poder aí, tentar atingir aí pelo menos a meta 2. Era só esse pedido que eu faço. Alguém quer Os que eu pedi vista, eu vou trazer na próxima semana, garanto, presidente e demais colegas, viu? Eu entendo o acompanhamento aí da meta 2, né? Para a gente atingir. Eu trarei na próxima semana. Mais alguém vai se pronunciar? Declara a sessão do dia encerrada.